Por dar graças, pais, queridos. Estamos recomeçando novamente o nosso programa Firmado em Cristo. Tem um probleminha aqui, mas já foi resolvido. Eu quero novamente estar orando para que o Espírito Santo possa estar guiando esse momento. Em nome de Jesus, soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou por mais essa oportunidade de poder estar aqui nesse local para ministrar a tua palavra, que teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor venha falar conosco nesta noite, Senhor. Eu coloco a minha vida na tua total dependência, Senhor. Que tudo que eu venha falar seja de acordo com aquilo que está no teu coração, Pai. Não permita que eu venha falar nada de mim mesmo, mas tudo que eu venha falar, Senhor, seja direcionado pelo teu Espírito Santo. Eu coloco cada vida que está nos acompanhando ao vivo, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos seus familiares. Abençoa também aqueles que posteriormente vão estar assistindo esse vídeo, Senhor, seja no Facebook, seja no canal do YouTube, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, falando aos corações de cada um. E que tudo, ó Deus, que for feito aqui, seja unicamente para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos estar falando nesta noite a respeito do escudo da fé. O escudo da fé contra as adversidades. Mas eu quero ler um texto que se encontra no livro de Hebreus, onde o escritor de Hebreu ele traz à nossa mente vários heróis da fé. Por que heróis da fé? Porque foram homens e mulheres que venceram as batalhas, que venceram as lutas e confiaram em Deus. Apenas ouviam a palavra e obedecia. Não questionava, não perguntava o porquê, mas simplesmente ouviam a voz, entendia que era a voz de Deus, dando um comando, dando uma ordem, e simplesmente crendo naquilo que estava ouvindo, colocando a sua fé, que aqui estava falando com eles, era o próprio Deus, então eles se disponibilizavam e iam e faziam acontecer aquilo que Deus colocava em seus corações. E no livro de Hebreus, ele fala isso. No versículo 6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. No versículo 7, fala de um homem bastante conhecido no meio evangélico, no meio cristão, que pela fé ele construiu uma grande embarcação. E naquele tempo ele não construiu aquele barco, aquela embarcação na beira da praia, na beira do rio. Não, ele construiu lá no meio do nada. Por quê? Porque ele ouviu uma voz que dizia a ele que ele construísse um grande barco. E quando tivesse pronto aquele barco, ele ia direcionar quem iria entrar naquele barco. O versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, vivido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Noé. Se você ler no livro de Gênesis, no capítulo 5, você vai encontrar a história de Noé, onde Deus, ele vê a maldade do homem, ele vê o pecado do homem. E a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus, ele se arrepende de ter criado a humanidade. E que ele entende no seu coração destruir toda a raça humana. Mas Deus, queridos, Deus ele não é injusto.
Deus, ele é justo. E a Bíblia diz que Deus, quando ele olha para a terra, ele vê em Noé um homem justo, fiel e temente a Deus e que se aparta do mal. Então Deus, ele chama Noé e diz: Noé, o mau cheiro do pecado, da iniquidade chegou nas minhas narinas. E eu me arrependo de ter criado o homem. E eu vou destruir a humanidade. Mas, por amor a você, construa um grande barco, que no tempo determinado vai vir uma chuva, vai vir um dilúvio. E quando você terminar esse barco, quando você terminar essa grande embarcação, eu vou te orientar como fazer. E a Bíblia relata que durante 100 anos, Noé passou construindo aquele barco junto com sua família. Nunca havia chovido na terra. E eu creio, querido, a Bíblia não relata isso, mas eu creio que quando Noé começa a construir aquele barco, longe dos rios, longe da praia, aquela população que está em sua volta começa a zombar dele, começa a chamar ele de louco, de doido. Como é que tu vai fazer um barco no meio do nada? Como é que tu vai ter condições de levar esse barco para um rio, para o mar? Você é louco, Noé. E Noé diz, eu creio que Noé diz assim, esse barco, quando ele estiver pronto, ele vai ser o barco da salvação. E quando vier a chuva, quando vier o dilúvio, só vai sobreviver quem estiver dentro desse barco. E é interessante, querido, que durante todo o tempo que Noé construía aquele barco, o povo só zombava de Noé. O povo só criticava Noé. Noé era louco. Sabe por quê, querido? Porque para os servos do Senhor, que pela fé serve ao Senhor e crê no impossível acontecer, é taxado como louco, é taxado como doido, como idiota. Mas Noé, ele não deu ouvidos aos comentários, ele não deu ouvidos às provocações, ele continuou fazendo aquilo que pela fé ele confiou na voz que ele ouviu, e pela fé ele constrói aquele barco. E quando ele termina de construir aquele barco, Deus diz: agora entra tu, a tua mulher, teus 3 filhos e teus 3 noras, e de cada animal um casal vai ser colocado dentro da arca. Mas Noé não foi atrás desses animais. O próprio Deus trouxe os animais e colocou dentro da arca. E quando todos estavam dentro da água, o céu estava radiante, sol quente, escaldante. E quando Noé entra com sua família, o próprio Deus fecha as portas daquela arca. Por que que o próprio Deus fecha as portas daquela arca? Porque alguém vai querer entrar. Alguém sem permissão vai querer entrar. E isso pode trazer emoção a Noé, ele querer abrir a porta. Mas já estava decretado. Os únicos seres humanos que entraria naquela arca seria Noé, a sua esposa, seus filhos e suas noras. Por quê? Porque Noé, pela fé, ele acreditou em uma voz que ele não viu, ele apenas ouviu. E todo mundo conhece a história. Quando passaram os dias, o dilúvio veio e cobriu toda a face da terra.
o monte mais alto ficou coberto pelas águas e todos morreram. Só ficaram vivos Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Por quê? Porque assim determinou Deus. Pela fé, Noé, ele salva a sua família. Amém, queridos? No versículo 17, traz uma outra pessoa que também, pela fé, obedeceu a Deus. Porque para obedecer a Deus, tem que ter fé. Porque muitas vezes Deus nos pede para fazer algo que aos olhos humanos é impossível de fazer. É impossível. Mas pela fé, convicto de quem mandou, quem chamou, foi o próprio Deus, nós vamos fazer. O versículo 17 diz assim: pela fé, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas, que estavam mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Eu estou lendo apenas aqui essa parte, porque nós conhecemos a história de Abraão. Abraão, quando tem 70 anos de idade, Deus chega para Abraão, mas ele não chega fisicamente, ele chega em uma voz. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão, ele ouviu uma voz e ele creu que aquela voz era a voz de Deus dando um comando a ele. E Abraão, ele pega sua mulher, pega seu sobrinho Ló, pega todos os seus animais, seus servos, e vai para um lugar desconhecido na mente dele. Porque Deus disse que ele fosse para um lugar que ele ainda iria mostrar. Então, Abraão, pela fé, ele sai em busca de um lugar em que Deus irá mostrar. E o tempo passa e Abraão chega na terra que Deus mostrou, e quando Abraão, ele já está na sua velhice, 90 anos, 99 anos, Deus diz para ele que vai fazer dele uma grande nação, vai dar a ele um descendente, um filho da promessa. Sara, já bastante idosa, estéril, não gera filho, mas pela fé, Abraão creu e teve um filho. Primeiro ele teve um filho com Agar, filho da escrava, mas não era Ismael o filho da promessa. O filho da promessa era o que iria sair das entranhas da esposa de Abraão, a esposa chamada Sara. E Abraão tem um filho chamado Isaque. E a Bíblia diz que Isaque se torna o amor da vida de Abraão. Abraão ama demais aquele menino. E quando aquele menino completa 12 anos, Deus põe Abraão à prova. Deus quer ver se verdadeiramente a fé de Abraão é capaz de fazer aquilo que ele pede. Mas Abraão está protegido por esse escudo chamado fé. E Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pega teu filho Isaque, a quem tu amas, e vai para um monte que eu vou te mostrar, e lá sacrifica-o para mim. Deus, ele pede algo para Abraão. Ele pede para Abraão o que ele tem de melhor. Ele pede seu filho.
ele pede seu filho. Ele pede o seu filho em sacrifício. É para Abraão pegar o seu filho Isaque, levar a um monte e ali construir um altar, colocar o seu filho em cima e sacrificar em holocausto, em adoração a Deus. Eu imagino como ficou o coração daquele homem. Abraão ama seu filho Isaque, filho de sua velhice. Mas a Bíblia diz que Abraão, ainda na madrugada, ele pega seu filho Isaque, pega dois dos seus servos, pega a jumenta, bota a lenha, pega o cutelo e vai em rumo ao monte Moriá. Mas Abraão, ele não fala o que vai fazer lá. Ninguém sabe o que Abraão vai fazer naquele monte. E o menino vai. E quando chega lá no pé daquele monte, ele diz para os seus servos: ficai-vos aqui, porque eu e o menino vamos lá em cima, nós vamos adorar, e depois voltaremos. Queridos, Abraão está colocando em ação a sua fé, o escudo da sua fé. Ele não diz que vai ali e vai voltar sozinho, porque ele sabe que a ordem de Deus foi sacrificar o seu filho. Mas ele não diz que vai sacrificar o seu filho, ele diz para os seus servos: ficai-vos aqui, que eu vou ali, mas o menino, nós vamos adorar e logo voltaremos. A fé de Abraão, a fé que nós precisamos ter, de quando Deus nos pede algo, entregar, sem medo, que vai faltar. E quando chega lá naquele local, Abraão constrói o altar, bota a lenha, e o menino diz: pai, está aqui o altar. Pai, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro do sacrifício? Eu creio que quando Abraão ouviu aquilo, ele olha para o seu filho, mas ele não olha para o filho em si, ele olha para Deus e diz para o seu filho: Deus proverá. E ele coloca o seu filho amarrado em cima do altar para sacrificar. E quando ele levanta o cutelo para sacrificar seu filho, a voz brada e diz: Abraão, Abraão, não faças mal ao seu filho, porque agora eu sei que o teu coração me pertence. Uau! A quem pertence o teu coração? O que Deus tem te pedido e você tem se negado a entregar. Porque talvez o que Deus está te pedindo é algo que, se você entregar, você vai fazer falta. Como você vai adquirir de novo? E isso, querido, que Deus está te pedindo, é isso que está tirando você da presença dEle. Talvez você esteja amando mais isso que Ele está te pedindo do que a Ele. E Ele quer provar a tua fé. Ele quer provar a minha fé. E quando Ele tira o menino de volta do altar, que Ele olha, tem um cordeiro amarrado pelo chifre. Quem foi que levou aquele cordeiro? Foi o próprio Deus que botou ali. Porque Deus honrou. Assim como Deus honrou a fé de Noé para construir aquele barco e salvar a sua família, Deus honrou a fé de Abraão quando pegou o seu único filho amado e leva para entregar em sacrifício no altar para o Senhor. A fé de Abraão. Queridos, no versículo em Efésios, no capítulo 6, no versículo 16, diz assim:
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Queridos, no livro de Efésios, no capítulo 6, você vai encontrar as armaduras de Deus para a nossa vida. E no versículo 16 fala justamente desse escudo da fé. A fé nos protege, a fé nos liberta, a fé nos cura, a fé nos salva, a fé nos leva aos lugares que nunca imaginamos de um dia chegar lá. A fé nos leva a fazer coisas que humanamente nós não faríamos, porque era impossível. A fé de Abraão, a fé de Noé, a fé de Moisés, que conduziu aquela multidão tirando do Egito para a terra prometida. A fé de Moisés, que tocou no mar como um cajado, e o mar se abriu e o povo passou. A fé de Josué, que rodeou Jericó por 7 dias, e no 7º dia ele toca as trombetas, e as muralhas de Jericó caem por terra, e eles tomam Jericó. A fé, o escudo da fé, a fé que move montanha. A nossa caminhada diária, enfrentamos diversos desafios que testam nossa resistência, nossa esperança e, acima de tudo, a nossa fé. Queridos, todos os dias nós enfrentamos dificuldades, todos os dias nós temos problemas, todos os dias nós sofremos angústias, mas aquele que está firmado e crendo que Deus, Ele vai prover, Ele vai salvar, Ele vai curar, Ele vai honrar, queridos. Ele vai honrar a nossa fé, assim como Ele honrou a fé de Noé, assim como Ele honrou a fé de Abraão, assim como Ele honrou a fé de Moisés, assim como Ele honrou a fé de Josué. Ele vai honrar a sua fé, se você crê que Ele pode todas as coisas. E se você colocar Ele no teu coração e você fazer dele as primícias da tua vida, Ele ser o primeiro em tua vida. Em todas as lutas, Ele está contigo. Em todas as dificuldades, Ele está contigo. Ele está sempre com a mão estendida sobre você. Mas você precisa crer. Você precisa tomar posse dessa fé, desse escudo de fé. Ah, pastor, mas eu não tenho fé. Pois peça a Deus que Ele te dá. A fé é um dom gratuito de Deus. É só pedir. Mas pedir e crer que vai receber. Em Efésios 6,16 nos lembra a importância crucial de manter a fé como um escudo de defesa inabalável contra as adversidades que a vida nos apresenta. É a fé, querido, é com a fé que você vai ser protegido de todos os dados inflamados do maligno que é lançado contra você. É pela fé no sobrenatural. A Bíblia diz aqui no próprio livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E se você coloca a tua fé em Deus, crendo que você vai contemplar com os teus olhos físicos a tua vitória, queridos, você pode crer que você vai contemplar. Porque Deus, Ele honra aqueles que confiam nele. Este versículo não apenas nos encoraja a permanecer firme, mas também nos ensina o poder protetor da nossa fé. Esse versículo nos ensina e nos encoraja que essa fé, ela vai nos proteger de toda a cilada do inimigo, porque, querido, todos os dias, Satanás, ele tem uma cilada preparada para mim, para você, mas pela fé, nós vamos ser livres de todos os dados inflamados que o diabo vai usar contra mim, contra você e contra a sua família. A fé, neste contexto, é mais do que uma crença, é uma armadura, uma força
que nos protege e nos guia através dos momentos mais sombrios. Queridos, eu costumo dizer que os momentos mais difíceis em que Deus se faz presente nas nossas vidas é justamente nesses momentos, nos momentos de dificuldade, no momento da dor, no momento da tristeza, no momento do sofrimento, no momento da angústia. É o momento que Ele mais se faz presente em nossas vidas. E por que nós não conseguimos perceber? Por que nós não conseguimos sentir a presença de Deus? Por causa da dor, por causa da angústia, por causa do medo. O medo cega os nossos olhos espirituais. Os medos cegam os nossos ouvidos espirituais e nos impede de ver e de ouvir Deus dizendo: vai nessa força, eu sou contigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! A fé, ela tem um poder neutralizador às ameaças e os perigos que nos cercam, não permitindo que o desânimo e o medo tomem conta do nosso corações. Querido, o medo te faz parar. O medo te faz recuar. O medo te faz fugir. O medo te faz fazer loucuras. Mas a fé que está dentro de você, dada pelo próprio Deus, ela te protege, ela te guarda, ela te livra, ela cuida de você. E Deus, Ele honra aqueles que creem nele. Aleluia! Como escudo, a fé observa os impactos, preservando nossa integridade e o nosso propósito. É essencial compreender que a jornada da fé não é ser livre de obstáculos. Queridos, a fé que nós temos, a fé que precisamos ter, como Abraão, como Isaac, como Noé, como Moisés, como Josué, essa fé, ela vai nos guiar e vai nos fazer ultrapassar todos os obstáculos que surgirem em nossa vida. Eu não sei que luta você está passando hoje. Eu não sei como foi teu dia. Eu não sei como você terminou esse dia. Eu não sei como você está agora, como está o teu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa. Olha para o céu, olha para cima. Levanta a tua cabeça, que é do alto que vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é Ele quem faz brotar dentro de você essa fé que vai crer que Ele está com você. Ele diz na sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Louvado seja Deus! Esse escudo, querido, absorve todo o impacto que vem sobre nossa vida. Querido, todos os dias Deus nos dá livramento. Todos os dias. Se você saiu da sua casa hoje pela manhã para ir trabalhar e você chegou na sua casa com saúde, porque Deus te guardou, porque Deus te deu livramentos. Aleluia! E quando você for dormir, vai dormir tranquilo, apenas olha para o céu e diz: Senhor, guarda minha noite, guarda meus filhos, guarda minha esposa, guarda meu marido, guarda minha família, nos dá uma noite de sono tranquilo. Faz isso com fé, e você vai ver que você vai dormir feito uma criança. Aleluia! Por quê? Porque o que está dentro de você gera em você essa certeza que Ele está contigo. Aleluia! Pelo contrário, é a presença desses desafios que fortalece a nossa fé, tornando-nos mais robustos e eficazes. Cada adversidade superada é uma prova de que a fé, que com fé somos capazes de superar qualquer barreira, qualquer dardo inflamado lançado em nossa direção. Queridos, eu só estou aqui nesta noite ministrando para você
Porque durante todo o dia, Deus me protegeu das investidas do inimigo contra a minha vida. Ele me guardou. E hoje eu posso estar aqui dizendo para você que Deus é fiel. E se você crê verdadeiramente nele, se você tem fé naquilo que você crê que vai acontecer, que ainda não aconteceu, e você deixar nas mãos de Deus e confiar, Ele vai honrar a tua fé em nome de Jesus. Aleluia! Portanto, ao seguirmos em nossa jornada, que possamos sempre lembrar de carregar o escudo da fé, que ela seja a luz que ilumina nosso caminho, a força que nos mantém de pé e a certeza que não importa o qual árdua seja a batalha, não estamos sozinhos. Aleluia, querido, não importa o tamanho da tua luta. Não importa o tamanho da batalha que você está enfrentando. Não importa o tamanho do inimigo. Não importa quem seja. A nossa luta não é contra homens. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades da maldade. Mas o nosso Deus, pela nossa fé, Ele nos protege. Ele coloca sobre nós o seu escudo intransponível. Ei, você está em pé porque Deus te colocou de pé. Você está vivo porque Deus permitiu que o oxigênio que Ele soprou no teu nariz fizesse efeito. É pela fé que nós temos que viver, querido. Nós não podemos viver pela matéria, porque tudo que é matéria vai ser consumido pelo fogo. Não estou dizendo aqui, querido, que você não precisa, que você não tem que lutar para ter as suas coisas, ter uma casa, um carro, uma família. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que isso não pode ser o teu sustentáculo de fé. A tua fé está naquilo que você não consegue ver, mas consegue sentir a sua presença, que é Deus. Aleluia! E eu encerro essa palavra nesta noite dizendo: a fé é o nosso escudo invencível e com ela somos muito mais do que vencedores em nome de Jesus. Aleluia, queridos, a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo de Deus possa pegar essas palavras que você acabou de ouvir e você dê permissão a Ele para gerar vida dentro de você. É pela fé que nós vamos obter a salvação em Cristo Jesus. Amém? Queridos, quero, antes de orar mais uma vez com você, eu quero deixar aqui mais uma vez o endereço da nossa igreja. Eu sou o pastor José Edson Magalhães, a minha esposa é a pastora Elita Magalhães. Nós somos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A nossa igreja se localiza na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, vizinho a APAI, por trás do TRE, ali no Abolição 2. Se você mora ali na circunvizinhança da nossa igreja e assim desejar nos visitar, os nossos dias de culto é na quarta-feira, amanhã, às 19h30, onde nós estamos estudando sobre os inimigos de Deus. E aos domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração a Deus em agradecimento pelo que Ele é em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e pela sua família, mais uma vez, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nesta hora, estamos encerrando mais um programa firmado em Cristo, mas eu quero, meu Pai, te pedir que as tuas mãos estejam sobre cada vida, Pai, que tem nos acompanhado pelas redes sociais, que o Senhor esteja, meu Pai, abençoando
colocando, meu Pai, no coração de cada um essa fé, meu Pai, essa fé protetora, essa fé salvífica, essa fé que liberta, essa fé que cura, acima de tudo, essa fé que o Senhor existe e que o Senhor é o verdadeiro Deus, embora não possamos ver, mas podemos sentir a Tua presença em nossa vida. Pai, eu quero abençoar cada família, meu Pai, que está nos acompanhando pela internet, Senhor, e que tudo, meu Deus, seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos, e até na próxima semana, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.